Sabe como é que uma regra de segurança no trabalho nasce aqui no Brasil? Olha, não é por acaso, viu? Existe um verdadeiro manual, um guia oficial que dita cada passo. Então, bora mergulhar nisso e desvendar o que acontece por trás das normas que protegem milhões de trabalhadores. E está aqui a fonte de toda essa nossa análise: o Guia de Elaboração e Revisão de Normas Regulamentadoras. Pensa nele como um manual de instruções, sabe? Ele foi criado justamente para colocar ordem na casa, num sistema que estava precisando muito de uma estrutura mais clara. E aqui a gente entende o porquê. O próprio guia admite, olha só, que por 40 anos as atualizações foram feitas de um jeito, digamos, nem sempre muito organizado. E isso acabou causando uma distorção estrutural nas regras. Era um sistema que cresceu todo fragmentado, sabe? Estava precisando de um padrão. Então, o nosso roteiro para entender esse guia vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, a gente vai ver por que é preciso ter regras para fazer regras. Parece estranho, né? Mas faz sentido. Depois, a gente olha os princípios que são a base de tudo. Aí sim, a gente entra no caminho da ideia até ela virar lei. Vamos também responder a uma pergunta-chave. Será que uma nova regra é mesmo necessária? E para fechar, a gente vai entender por que todo esse processo é tão importante. Bom, vamos começar pela base de tudo: a necessidade de ter um processo padrão. Porque antes disso, a criação de regras podia ser uma coisa meio confusa, sabe? Inconsistente. Faltava um método, um caminho claro a seguir. E o objetivo desse método é bem direto, viu? É melhorar a qualidade, a homogeneidade e a formalidade das normas. Traduzindo, é garantir que as regras façam sentido, que sejam parecidas na sua estrutura e, claro, que sejam justas para todo mundo que está envolvido. Ok, agora a gente vai para os alicerces. Pensa numa casa. Toda norma de segurança precisa ser construída em cima de uma base muito sólida de princípios. E olha, eles não são opcionais, não. São como o DNA de uma boa regra. E aqui estão eles, os princípios essenciais. Muitos, inclusive, vêm direto da nossa Constituição. Por exemplo, legalidade. Simples, a regra não pode ir contra a lei. Impessoalidade, quer dizer que a regra vale para todo mundo, sem favorecer ninguém. E eficiência é buscar o melhor resultado com o menor custo social possível. Juntando tudo isso, a gente tem a garantia de um processo justo e que funciona. Agora, tem um princípio aqui que é super importante, o da publicidade. E calma, não tem nada a ver com propaganda. Aqui, publicidade significa transparência total. É sobre envolver todo mundo que tem interesse no assunto desde o comecinho e, claro, garantir que a regra final seja fácil de achar e de entender por quem vai ter que seguir. Beleza, com os princípios bem estabelecidos, vamos ver como a coisa toda funciona na prática. Pensa nisso aqui como a planta baixa, sabe? O passo a passo para transformar uma necessidade de segurança em uma regra oficial, que vale de verdade. E bem no coração desse processo todo está uma coisa chamada sistema tripartite. Isso aqui é fundamental, gente. Não é o governo decidindo tudo sozinho, de jeito nenhum. É uma conversa, uma negociação constante entre 3 vozes. Governo de um lado, trabalhadores do outro e os empregadores também na mesa. E olha só, este fluxograma oficial mostra essa jornada toda. Eu sei, pode parecer um bicho de 7 cabeças à primeira vista, mas calma. Cada caixinha, cada seta representa uma etapa muito bem pensada para garantir que tenha debate, análise e consenso. Mas vamos simplificar isso aí. No fundo, o processo todo se resume a 6 grandes estágios. Primeiro, alguém identifica uma necessidade. Olha, precisamos de uma regra para isso. Depois, um grupo de especialistas monta um rascunho. Esse rascunho é aberto para todo mundo, em consulta pública. Qualquer pessoa pode dar um palpite. Aí, aquele grupo tripartite que a gente falou, governo, trabalhadores e empregadores, pega todos os comentários e melhora o texto. Essa nova versão é debatida e votada, e se for aprovada finalmente, ela é publicada no Diário Oficial. Tá, mas e quanto tempo leva essa brincadeira toda? Olha, se todos os prazos forem cumpridos certinho, o tempo mínimo para criar uma nova norma, bem discutida, bem validada, é de pelo menos 1 ano. É, 1 ano. Isso já mostra o nível de seriedade do negócio. Mas calma lá, antes mesmo da primeira linha do texto ser escrita, tem uma fase super crítica. Antes de começar essa jornada de 1 ano, o pessoal precisa parar e fazer uma pergunta fundamental. A gente precisa mesmo de uma nova regra para isso? E essa pergunta, que vem direto do guia, é o ponto de partida de tudo. O que poderá acontecer se nada for feito? É uma pergunta forte, né? Ela força todo mundo a pensar se o problema é real e quais seriam as consequências de não fazer nada.
É um verdadeiro choque de realidade. E para ajudar a responder essa pergunta, a análise é dividida em 3 partes. Primeiro, a análise da demanda. Qual é o problema exatamente e por que ele existe? Depois, vem a definição de objetivos. Será que uma nova regra é mesmo a melhor ferramenta para resolver isso? E por último, a avaliação de impacto. Tá, mas quais vão ser os efeitos práticos e os benefícios de verdade? Então, a gente chega no ponto principal. Por que todo esse processo, com todas essas etapas, princípios, análises, por que isso realmente importa? A resposta é simples, porque ele transforma o que poderia ser só burocracia em um caminho real para mais segurança. Vamos fazer uma comparação rápida. O jeito antigo era meio cada um por si, com atualizações pontuais, o que acabava criando regras que não conversavam entre si. Já o novo jeito é um processo organizado, estruturado, que cria regras coerentes e, o mais importante, garante que todo mundo participe da conversa. E no fim das contas, por trás de todos os fluxogramas, dos prazos e das reuniões, o objetivo final é um só. E está lá no guia: preservar a integridade física e o bem-estar dos trabalhadores. É uma frase simples, mas poderosa e, acima de tudo, humana. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Todo esse sistema é construído em cima de diálogo e de transparência. E a pergunta que fica no ar é: de que forma um processo transparente, um processo colaborativo como esse, não só cria regras melhores, mas acaba construindo um país mais seguro para todo mundo?